Gente, agora a gente vai falar sobre um assunto muito comum, principalmente que tem preocupado muitos pais responsáveis, para a gente entender quando a fala, né, do bebê deve começar. E aí muitos sinais merecem atenção, como estimular a linguagem do seu filho com carinho, com segurança, muita preocupação. E também, às vezes, as pessoas vão deixando um pouco de lado, mas isso é importante olhar para isso. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a doutora Lucelena, que vai esclarecer sobre esse assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Dani. É um prazer estar aqui novamente, né? Ano passado a gente falou sobre comunicação e qualidade de vida e hoje eu acho que é um tema muito relevante, que é o desenvolvimento da fala e da linguagem na infância. Existe o tempo certo para a criança começar a falar? Existem os marcadores do desenvolvimento da comunicação da criança, né? Eu gosto de falar não só de fala, mas de comunicação como um todo, porque a comunicação ela se dá através do não verbal, que são os gestos, as expressões, o choro e o verbal, que é a fala, a palavra, né? Então, assim, se a gente for pensar na comunicação, ela começa lá no bebezinho, quando ele nasce, através do choro, né? Porque existe, assim, o choro da dor, o choro da fome, o choro do desconforto. E em termos de desenvolvimento da fala, a gente pensa que o bebê ele tem que até os 6 meses estar balbuciando, produzindo sons às vezes com o fundo da garganta, repetições de sílabas, né? No primeiro ano de vida, ele tem que estar falando as primeiras palavrinhas com significados. Então, além de mamãe, papai, vovó, auau, água, tá? Pelo menos 5 palavrinhas aí no primeiro ano. E aí, esse desenvolvimento de fala, ele vai sendo sinérgico com o gestual, né? O não verbal, as expressões faciais, o apontar. E aos 2 anos a criança ela deve estar assim, com um vocabulário bem amplo, de pelo menos 200 palavras. Ela tem que estar juntando 2 palavrinhas, por exemplo, quer água, dá para mim, né? Fazendo Formando os frases pedidos. simples, exatamente. E quando a criança foge desse desenvolvimento nesses primeiros anos de vida, a gente tem que acender um sinal de alerta. Voltando um pouco, quando você disse aos 6 meses, algumas palavras como vovó, papai... 1 ano. 1 ano. Isso. 1 ano. Vovó, papai, mamãe. Isso. Se não está sendo pronunciado, se a criança ainda não pronuncia, o que pode ser? Tá. Então, existem diversos fatores, gatilhos que podem levar a um atraso no desenvolvimento de fala, né? Então, por isso que essa criança, ela precisa ser encaminhada para o fonoaudiólogo, que é o profissional especialista, para poder avaliar e intervir com essas crianças, né? O quanto antes, né? Porque a gente diz que uma avaliação e uma intervenção, principalmente precoce, ela é preventiva, ela é protetiva para essa criança, né? Então, assim, a gente recomenda que não se fale, né? O que ainda é muito comum a gente ouvir entre até profissionais da saúde é espera mais um pouquinho, né? Não, vamos encaminhar para o profissional especialista, vamos intervir se a criança não estiver falando essas palavrinhas no primeiro ano de vida, né? Se o pai, ou a mãe, o responsável ali, escuta esses conselhos, tanto de pessoas próximas quanto da própria medicina, de profissionais da medicina, sim, normalizando ali, não, fica assim, tá tudo bem, é normal. Cada criança tem seu tempo, isso é muito comum. Não, existem marcadores para o desenvolvimento da comunicação, da fala, da linguagem. Então, a gente precisa avaliar se esses marcadores estão dentro do desenvolvimento esperado. E aí tem os seus prejuízos, né? Sim, porque assim, quanto mais o tempo vai passando, assim, mais lacunas vão ficando para essa criança, mais impactos sociais, de comunicação, muitas vezes emocionais, podem começar a ocorrer na vida dessa criança. Muito bom. Vamos acompanhar agora, então, a experiência da mãe do Bernardo. Ela vai contar um pouquinho pra gente a história, né, a experiência dela, quando ela percebeu que o filho não estava demorando a falar e como foi esse processo para ela. Vamos acompanhar. Em uma consulta pediátrica do Bernardo com 1 ano e 3 meses,
a pediatra me questionou sobre quantas palavras o Bernardo estava falando. E eu disse para ela que ele não estava falando nenhuma palavra. A orientação que ela me deu foi que um bebê com 1 ano e 3 meses, ele tem que estar falando entre 10 a 15 palavrinhas com função. E o Bernardo não falava nenhuma. Então ela me orientou a procurar fonoterapia. Ela me orientou a procurar ajuda. Ela disse que o meu filho já estava com um início de atraso na fala. Era para eu estar procurando ajuda pelo desenvolvimento dele, para que ele não ficasse mais atrasado no desenvolvimento. E foi o que eu fiz. Hoje nós já estamos em 3 meses de fonoterapia e o meu filho tem progredido muito. Já tem falado mais palavrinhas, agora fala mamãe, fala papai, babá, abou, que acabou. E isso tem sido incrível, porque para o meu filho que estava com um atraso de fala, eu todo dia estar observando que ele tem melhorado. Um conselho que eu deixo para todas as mães é que observe seu filho. Se notar algo estranho, se notar que ele não fala nenhuma palavrinha, ou tem aquele estímulo, não tem aquela vontade de se expressar, vontade de se comunicar, que busque ajuda. Obrigada, Letícia. Eu acho que o seu exemplo é o exemplo de muitas mães, muitas pessoas que estão com bebê, estão preocupados, né? Quais são os hábitos que atrapalham o desenvolvimento da fala no dia a dia? Hoje em dia, a gente, o uso excessivo das telas, né, atrapalha muito o desenvolvimento. Isso os estudos, assim, na pediatria, na fonoaudiologia já comprovaram, né? Tudo que é em excesso entra em desequilíbrio, né? Então, esse uso em excesso das telas, assim, acaba limitando a criança de desenvolver brincadeiras, explorar o meio, se comunicar com o outro, porque a comunicação acontece na troca, na inter-relação, né? E com a tela, eles ficam recebendo aquele conteúdo de linguagem, de fala, mas de forma muito passiva, sem fazer a troca. Quais outros movimentos assim que podem colaborar para a criança falar no dia a dia? Que podem colaborar para a criança falar? Olha, um ambiente, primeiro, acredito que um ambiente familiar rico em afeto, acolhedor, que a criança se sinta segura para falar, que ela não tenha medo de errar, né? Os pais podem estimular a fala, a linguagem da criança de forma espontânea nas atividades de vida diária. Então, assim, enquanto vão oferecer uma alimentação, enquanto vão dar o banho, fazer a troca, podem ir conversando com a criança nesses momentos. Mas eu gosto de dizer também que é muito importante que o pai não fale o tempo inteiro pela criança, né? Que a conversa ela acontece em turnos. Então, assim, dar espaço e esperar também a criança tentar se expressar é muito importante. É essa ansiedade que os pais ficam, né? Fala, Sim. filho, aí a água, mas cadê a água? O senhor não, né? Aquela ansiedade transferida para a criança não Exatamente, desenvolve. até né, eles colocaram ali, fizeram um slide ali sobre alguns sinais, colocaram a superproteção. Eu acho que a superproteção nesse sentido, né, de querer falar pelo filho, responder tudo imediatamente, sem dar o tempo para que ele também tente se expressar, né, e validar todas as formas de comunicação também é importante, né? Como a gente está falando desde o início, a comunicação, ela acontece de forma verbal e não verbal. Então, validar o gesto, validar o olhar, validar as expressões faciais, validar a fala. Isso é muito importante. O tratamento, uma criança em média de 2 anos que ainda não se expressa bem, não fala, como funciona? Inicialmente, a gente faz uma avaliação clínica, né, fonoaudiológica dessa criança, que começa com uma entrevista inicial bem criteriosa, que é uma entrevista, uma anamnese, que a gente levanta todo o histórico clínico e de desenvolvimento dessa criança, né? Se tem alguns fatores que podem contribuir como barreiras para esse desenvolvimento da comunicação, como, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando no meu condomínio com uma mãe, né, que relatou
o caso dela, que descobriu que a filha tinha uma otite, que é uma otite que a gente chama de serosa, é uma otite que entope o ouvidinho, mas não traz dor, não traz febre, não rompe, não sai secreção. Então, os pais não sabem que essa otite está ali, né? Ela é silenciosa e essa otite atrapalha o desenvolvimento de alguns sons da fala, né? E ela só foi descobrir isso quando foi orientada pela fonoaudióloga. Ai, que interessante. Por isso que é importante. A gente Sim. não pode ter medo, gente. Não vou porque eu tô com medo do que eu vou ouvir. É assim, você precisa ir para você cuidar, né? Sim. Quando você é bem orientado, o profissional ele vai te orientar, te ajudar para você cuidar bem do seu filho e para que as coisas vão se esclarecendo e enfim, né? Os medos aí vão se eliminando, porque a angústia dá, né? Porque a criança precisa intervir, né? Hoje a gente fala é. muito assim nos congressos, nos simpósios, a gente fala muito que iniciar a intervenção o quanto antes com essa criança Sim. é o mais importante, Sim, né? sim. Dar as ferramentas que essa criança precisa para desenvolver a sua comunicação com segurança é o mais importante. É ótimo. Depois o diagnóstico virá posteriormente, né? Sim. Se é uma criança que tem apenas um atraso na fala, um transtorno no desenvolvimento da linguagem ou um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Isso faz toda a diferença, o quanto antes, melhor. Sim. Lucilena, muito obrigada. De nada. Foi ótimo receber você aqui. Foi um prazer estar aqui para esclarecer. novamente. Isso. Volte mais. Tá ótimo. Muito voltarei. obrigada. Obrigada. Muito bom, né, gente? Conhecimento é tudo.